Muito bem, gente, bom dia. Chegamos ao nosso último dia de discussão desse livro tão legal. Então, em primeiro lugar, queria parabenizar todos vocês que permaneceram aqui com a gente durante esse mês de discussão. Então, só lembrando que a gente está falando sobre a Apologia da História. E hoje, que é o nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre os dois últimos capítulos. E vamos seguir a mesma ideia dos outros encontros, tendo 2 apresentadores e um comentador, correto? Então, hoje a gente começa com o apresentador 1, que é a Samira, depois passamos para o apresentador 2, a Ellen, e a Gabriela vai ser a nossa comentarista. Ok? Então, bom dia, vamos lá. Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Samira, eu estou no 4º ano e eu vou retomar um pouco do que a gente discutiu nos outros encontros, né? No primeiro encontro, nós lemos a introdução, né? As introduções do livro e tivemos uma discussão muito interessante sobre qual que é a influência do Bloch, né, na nossa vida como historiador, no nosso ofício, né, de historiador. E tanto na renovação das fontes, que ele fez parte da Escola dos Análises, né? Como o que é história, né? Como se analisar a história, como se pensar em história, né? Como se escrever a história e o que é história também, né? No segundo encontro, nós lemos o capítulo 1 e 2 e discutimos bastante a respeito das origens, né? Se é válido buscar as origens e até que ponto. Por que nós temos essa ânsia, né, de buscar as origens das coisas, de uma civilização e tudo mais? Também discutimos sobre a história ser ciência ou não, que ficou para o finalzinho, né, da reunião, mas daria uma reunião inteira só discutindo isso. E hoje, como a professora Flávia falou, nós vamos discutir os 3 últimos capítulos do livro. E eu passo a palavra para Ellen, ela vai comentar um pouco do livro. Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Ellen, eu sou do 3º ano de História e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 3 últimos capítulos do Apologia da História do Mark Bloch, né? Os 3 últimos que vão encerrar esse livro, né? E então eu vou falar um pouco sobre as reflexões que esses capítulos nos trazem. No capítulo 3, que é intitulado como a crítica, o Bloch faz relatos de como devemos fazer o método crítico enquanto historiadores. Ele escreve sobre a gente não poder aceitar cegamente todos os testemunhos históricos, pois nem todos são verídicos. E é muito interessante porque o Bloch trabalha, durante esse capítulo, o uso da dúvida como defesa e também o uso do bom senso dentro da historiografia. O bom senso que o historiador deve ter ao analisar fontes, ao analisar documentos e não poder simplesmente aceitar todos como verdade, sem antes buscar, né, e tentar elucidar esses fatos. Então, o Bloch, ele, durante esse capítulo, ele vai trabalhar com a gente sobre o ofício do historiador não estar na reprodução do passado. O historiador ele não deve apenas reproduzir aquilo que ele leu do passado. Ele deve, sim, buscar os melhores meios de sentir o passado, de compreender o passado e de interpretá-lo. Inclusive, na questão de compreender o passado, a gente entra já um pouquinho no capítulo 4. O capítulo 4 ele é intitulado A Análise Histórica. E nesse capítulo, o Bloch vai levantar um questionamento entre o historiador ter o papel de julgar ou compreender, né? Então, o Bloch ele vai problematizar o exercício de julgar e compreender os fatos. E ele expõe também a questão da parcialidade e da imparcialidade que um historiador deve ter. Inclusive, na reunião passada, eu vi que a Larissa Ramos iniciou uma discussão sobre a história ser um tribunal, né? E durante esse capítulo, o Bloch vai falar sobre a história como tribunal. Ele fala que o historiador, por muito tempo, ele foi uma espécie de juiz e ele acreditava ser imparcial. Ele acreditava que ele estava lá apenas para escutar os fatos e depois ele atribuía uma sentença a esses fatos. Só que a história não é assim. O historiador ele tem que, ao máximo, tentar fazer o uso da sua imparcialidade. Ele não está lá para julgar os fatos.
Ele está lá, inclusive acho que na página 125, o Bloch fala que por muito tempo os historiadores foram encarregados de distribuir um elogio ou um vitupério aos heróis mortos. E não é isso. O historiador está lá para contar como as coisas aconteceram e não se deixar influenciar, não deixar influenciar a leitura que ele tem do passado pelas influências do presente, né? O historiador, não cabe a ele condenar ou absorver os atores da história. Ele não pode ser um juiz de valores. O historiador, ele não pode analisar o passado sobre a ótica do presente. Então, ele tem que considerar os contextos dos acontecimentos, os contextos dos fatos em que as figuras históricas vivenciaram. Então, é isso que o capítulo 4 fala um pouco para a gente. E já no capítulo 5, que é o último capítulo, é um capítulo mais curto, porque ele é um capítulo inacabado, né? Tanto que nesse capítulo o Bloch ele não termina a sua linha de raciocínio. A última frase desse capítulo tem 2 palavras, e um ponto final, e acaba, e a gente fica... Tá, acho que ele fala são buscadas, a gente fica, são buscadas o quê? Né? Então, nesse 5º capítulo, ele vai fazer uma crítica ao positivismo, é assim que ele inicia o 5º capítulo, e ele fala que o positivismo pretendia eliminar da ciência a ideia da causa. Só que o Bloch fala que para o historiador e para todo ser humano é uma necessidade instintiva querer saber da causa e do efeito. Apesar disso, o historiador não pode deixar a causa e o efeito ser maior do que o fato, ter mais importância, mais relevância do que o acontecimento. E também, ao longo desses 3 últimos capítulos, o Bloch ele vai tentar todo o tempo reforçar a ideia da história como ciência. Ele compara a história com o método cartesiano do Descartes no 3º capítulo. Então, é isso que os 3 capítulos falam um pouco. Tentei ser breve para não ocupar muito tempo da discussão. E é isso. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu peço desculpas já, vocês ouvirem um miadinho de fundo, é que minha gata tá meio doida hoje. Nossa, ela tá louca, ela tava miando até agora. Mas, enfim, eu elaborei um questionamento questionamento que é basiquíssimo, entendeu? Que é, por que a gente deve criticar as fontes? E eu confesso que a leitura do capítulo da crítica, acho que foi a mais legal para mim, que é o que eu fiquei mais, assim, empolgada lendo. E eu confesso que quando eu comecei a ler o Apologia da História, lá no 1º capítulo eu fiquei, nossa senhora, que livro chato. De novo isso. E aí agora que chegou no 3º capítulo, que eu já comecei a pegar, eu fiquei, nossa, realmente, cara, realmente, esse cara aí tem umas ideias muito, muito loucas. E aí eu pensei nesse questionamento que ele é bem básico, mas eu acho que ele é bem amplo, bem aberto, né? Dá para a gente discutir bastante sobre isso. Por que que a gente deve criticar as fontes? Por que que a gente não deve levar tudo aquilo que a gente lê como uma verdade universal? E ele trabalha essa questão muitíssimo bem nesse capítulo. Então é isso. Passo a palavra para vocês agora. Oi, tá me ouvindo? Bom, só para começar, então, para dar uma aquecida, eu acho que, para começo de conversa, como o próprio Bloch fala nesse capítulo, por que que a gente tem que questionar uma fonte? Porque ela nunca vai vir pra gente pura, né? Porque a gente tá indo atrás, a gente tá indo na fonte, por exemplo, às vezes procurando a verdade. E essa verdade, quando a gente encontra, entre aspas, na fonte, ela não tá vindo pura pra gente. Tem muita coisa submersa ali, como o Roger falava nas aulas, né? Tem muita coisa por detrás da Matrix que a gente tem que começar a ver quando a gente está analisando uma fonte. Então vai ter a moral da pessoa ali, vai ter a cultura dela falando por trás e as motivações dela também, que daí volta para aquela questão das perguntas, o que perguntar para a fonte. Então é por isso que a gente tem que criticar, porque se a gente não critica, a gente só copia. E uma coisa que eu lembrei lendo esse capítulo, aí não sei se o pessoal do 3º ano e do 2º também tiveram essa leitura. No 1º ano, gente, vocês lembram? História antiga, a Lourdes passou um texto pra gente sobre China, sobre como que eles analisavam a história, como que eles copiavam os textos, era uma cópia. Isso, nossa, fez eu voltar muito a cabeça assim. E aí, tipo, se eu pudesse jogar uma pergunta junto com a da Gabi, é, qual que é o problema, então, da gente só copiar?
A gente só transcrever. E se tem alguma coisa de positivo nisso? É possível ter algo de positivo e só transcrever algo do passado para agora, sem qualquer tipo de análise? É isso. Podem seguir. Oi, posso falar? Só para, se eu não me engano, esse é um texto que a Lourdes passou sobre o porquê que tem essa cultura da cópia na China. Sim. Ah, tá. Então tá. É o mesmo texto que eu tô pensando, então. É, eu não sei se. Que você falou do texto da China e eu tô pensando nisso porque eu ando muito estudando, tipo, principalmente história do Japão, mas eles têm muita influência da China, né? E sobre, tipo, como que. Eu lembro nesse texto que ele falou, que o autor falou, não lembro qual era o nome do autor, que lá na China, né, não importa, tipo assim, o objeto, e sim o molde. Então, o molde seria valioso. Não importa, tipo, eles copiarem, fazerem várias cópias, ou essa cópia é boa ou não. O que importa é o molde. Então, não sei se teria alguma coisa assim, se seria negativo ou positivo, tanto que por muitos anos os historiadores apenas copiaram, né? Como a Ellen falou. E naquela época era uma coisa positiva. Era uma coisa assim que eles faziam e estava ok. Então, e agora a gente tem essa mudança de pensamento, né? Do se é, né? Agora a gente para refletir. Por que que nós não devemos somente copiar? Devemos criticar. Então, eu não sei, eu abro o microfone só para poder relembrar desse texto, porque é um texto que eu gostei bastante. E não sei se eu teria uma resposta para se tem uma coisa negativa ou positiva, mas respondendo a da Gabi, por que que a gente deve criticar as fontes? E o Gustavo já respondeu, mas eu queria também falar um pouquinho exatamente isso, tipo, sempre uma fonte, ela tem alguma coisa por trás. Por mais que seja, tipo, um jornal, que, tipo, é alguma coisa que eles quiseram, tipo, escrever e tudo mais, para as pessoas lerem, ou uma fonte sendo um vaso, sabe? Então, mesmo o vaso, a gente tem que pensar, criticar ele, sabe? Do porquê que ele era usado, sabe? Tudo tem alguma coisa por trás. Mesmo sendo voluntário ou involuntário, ele fala, o Bloch tem essa discussão sendo uma fonte voluntária ou involuntária. Mesmo uma falsificação tem algum motivo por trás. Mesmo alguma coisa, um testemunho falso, né, que ele fala, se é um testemunho verídico ou não, ele tem alguma coisa por trás. Então, sobre criticar a fonte, mesmo a fonte falsa é passiva de crítica, de análise. Obrigada, Sami. Eu concordo plenamente. Inclusive, eu estava aqui procurando uma citação para eu falar. Eu estou procurando ainda em relação ao que o Gustavo falou, em relação ao que você falou também. Agradeço, Gu. E a Lara tinha erguido a mão. Lara, você quer falar alguma coisa? Sim, quero. Pode falar, amiga. Eu concordo com os dois, tipo, fazer essas perguntas mesmo que a gente é ensinado, né, desde o primeiro ano a perguntar o que que a fonte está querendo dizer com aquilo, em que meios aquilo foi escrito, por que que o autor está escrevendo aquilo. E, por exemplo, o meu artigo final tá falando, eu faço uma análise sobre uma peça de teatro. Uma peça de teatro que foi escrita em 1920, só que com as alterações de 2020. É uma adaptação daquela peça de teatro. Então, cada coisa que o Brecht, né, que é o escritor da peça, ele queria dizer lá, às vezes nem faz mais sentido hoje, e aí eu ficava o tempo todo relendo e voltando na adaptação do tipo, por que que ele estava falando sobre aquilo? Qual era o movimento que estava acontecendo, do porquê que ele estava falando sobre aquilo? E a Lourdes me ajudou muito nisso quando a gente teve aquela matéria com ela, para escrever mesmo a parte do nosso artigo, que ela perguntava, mas por que que ele estava falando aquilo? E aí a gente vai e pesquisa e fala, putz, o cara é marxista, então quer dizer que ele estava realmente querendo fazer uma crítica social, porque ele é pautado em tal coisa. Então, realmente, se a gente não critica a fonte, ou
só olha ela ali inocentemente, né, com um olhar inocente, a gente não mergulha profundamente no que ela realmente ela quer dizer. Eu entendi isso, pelo menos. Muito bom, amiga. Muito obrigada pela sua contribuição. Flávia? Gente, eu vou falar duas coisas aqui que estão um pouco mais conectadas à filosofia do que à história. Mas vocês devem lembrar que a filosofia é mãe de de todas as humanidades, e por isso a gente não tem como desconectar, né? A Ellen, que está aqui, é a única que teve aula de história da filosofia comigo, né, Ellen? E a gente falou muito sobre isso, sobre essas conexões entre história e filosofia. E aí, voltando à pergunta, então, da Gabi, por que a gente deve perguntar as fontes, ou criticar as fontes, na verdade, eu dou a resposta que a filosofia dá, que é indo pelo caminho do ceticismo. A gente tem sempre que duvidar das coisas. Claro que o ceticismo, dentro da filosofia, dentro da história, ele vai trabalhar de forma diferente. Mas grande parte dos filósofos, a dúvida filosófica no geral vem do ceticismo, que é você não se deixar levar logo de cara pelas aparências ou por aquilo que você defende ou pelas paixões. E eu vejo muitas vezes que na história a gente acaba deixando isso de lado e se deixando levar muito por isso que a Lara acabou de falar, por exemplo, né? Então, sei lá, o cara é marxista, então é óbvio que ele vai pensar dessa maneira, porque é assim que os marxistas pensam e por aí vai. Claro que as coisas funcionam dessa maneira, porém, a gente deveria sempre duvidar das coisas. E aí entra também duvidar da fonte. E aí, respondendo a questão da cópia, eu acho isso sensacional, porque a gente normalmente tem uma visão muito ruim da questão da cópia, porque ela parece ser muito positivista ou muito medieval. Mas, gente, tudo tem um porquê de ser na história. Se a gente voltar também à Grécia Antiga, quando Platão fala da questão da imitação, é isso, você imitar as coisas, você reproduzir as coisas tais como elas são, ou tais como elas se apresentam para você, é uma forma de homenagem, é uma forma de você entender aquilo também. Então a gente pegou um pouco de ranço da questão da cópia, vocês nem tanto, porque vocês obviamente são de outra geração, né, gente? Nem vou falar que eu sou millennial e vocês são geração Z, enfim, deixa isso para lá, né? Mas assim, eu ainda peguei na minha infância a questão do professor de história mandar a gente copiar as coisas. Copiar do tipo, vai, repete. E hoje isso não faz muito sentido, porém, a repetição, ela tem um porquê de existir. É óbvio que a gente não pode parar na repetição e na cópia e só na imitação das coisas, isso precisa ir além, que é exatamente a crítica da escola do Zanelli. Mas a gente também não pode abandonar isso total e completamente quando a gente entende que isso tem um porquê de ser, um porquê de existir. Né? Então, a história ela vai sendo escrita e vai se desenvolvendo, e como eu não acredito em progresso, eu acho que as coisas, na verdade, elas vão se acumulando. Não no sentido de que o antes era ruim e o que tem agora é melhor, de forma alguma, mas sim como camadas que vão se sobrepondo e nada se perde, a gente vai adquirindo coisas novas. Aí o terceiro ponto que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando vocês já pararam para pensar como vai ser difícil nós historiadores e até os futuros historiadores analisarem essa época que a gente está vivendo por conta da crise da verdade? Porque, por exemplo, as fontes mentem, a gente sabe disso. Uma fonte pode ser produzida para aquilo, ela pode ser pensada e refeita e reformulada para passar um determinado ponto de vista. Como, sei lá, a gente via as fotos de Stalin sobre a Lenin, onde ele apaga o Trotsky, por aí vai. Porém, imaginem hoje, onde a gente não consegue mais identificar o que é uma imagem verdadeira e o que é uma imagem falsa. Porque tudo é manipulado. Tudo, absolutamente tudo. Então,
as imagens são manipuladas, os escritos são manipulados. Ou seja, a gente volta à pergunta principal da filosofia e também da história sobre o que é verdade. Então, imaginem a crise que a gente já passa, mas o quanto a gente vai passar quando a coisa aparecer lá na frente, quando a gente vai canalizar isso, né? Então, eu tenho muita dó de vocês, eu só queria dizer que vai sobrar para vocês, gente. Ellen, pode falar. Então, eu só ia também responder a pergunta deles, né? A pergunta da Gabi sobre a crítica, né, dos documentos, foi a sua pergunta. No capítulo 4, apesar de a questão da crítica ser muito falada no capítulo 3, no capítulo 4 tem uma frase do Bloch que eu acho que elucida muito bem isso de por que a gente deve criticar, não apenas reproduzir. Ele fala assim, não existe pior desperdício do que o da erudição quando gira no vazio. Então, ele propõe nesse capítulo, que fala, acho que é análise histórica, esse capítulo. Então, ele está incentivando, ele fala sobre o historiador ter que ter uma imaginação e também fazer abstrações, né, por causa da diversidade humana. Então, nada chega para a gente sem filtro. Tudo veio de uma interpretação, tudo foi composto. Ele fala de um mosaico. Ele fala que esse mosaico da humanidade foi composto por pessoas que vivenciaram um acontecimento de maneira diferente. Nem todo mundo vivenciou um acontecimento histórico da mesma perspectiva. Então, é muito por isso que ele fala a questão da crítica, né? E na questão da cópia, também no capítulo 4, o Bloch ele fala dos copiadores, né? Ele fala que os copiadores se encontram em vias do fracasso, tal como aqueles que não falam a verdade. Então, para ele, os copiadores se assemelham muito daqueles que mentem, né? Acho que ele diz que são tão fracassados quanto. Pelo menos essa é a minha interpretação. Muito bom, Ellen, Flávia. Vocês bagaçam demais, né, gente? Mas eu queria falar que eu achei a citação que responde a pergunta do Gustavo, que está na página 105, que o Bloch fala assim: é verdade, caso devessem substituir como confirmados apenas alguns fatos desse tipo, desprovidos de explicação, a história se reduziria a uma série de observações toscas sem grande valor intelectual. Então, a gente volta no que a gente trabalhou nos capítulos anteriores, que é o historiador que faz a história. A história por si mesma são só documentos. O fato de o historiador colocar a mão nesses documentos, é o fato do historiador transformar os documentos em monumentos, esse texto não sai da minha cabeça, que faz a história existir. Então, eu acho que realmente, se fosse só se não existisse a crítica, se não existisse essa análise, não haveria história. Então, eu acho que ela é essencial. Eu queria puxar mais um gancho também, aproveitar que a gente está terminando de ler o livro, fazer um aparato geral assim. Eu queria perguntar qual que foi a experiência de leitura de vocês e por que vocês acham que esse livro é importante. Porque eu falei lá no primeiro clube qual que era a importância do livro, mas eu quero saber o que vocês acham, que vocês como historiadores acham, por quê? Por que vocês como historiadores acham que esse livro é importante? Gabriel? Oi, dá pra me ouvir? Oi, gente, só primeiro eu vou explicar, eu desliguei a câmera porque a internet de casa caiu. Aí acabou que tava começando a travar tudo pra mim, eu desliguei a câmera e ficou mais tranquilo. Eu acho que, pra mim, e principalmente pro pessoal que já leu o livro, né, antes, não está no primeiro ano, no caso, tá no segundo, terceiro, quarto ano, ou até mais pra frente, foi uma leitura interessante, porque, querendo ou não, tem outra visão do livro. Você lê Mark Bloch uma vez, você acha uma coisa, você lê a segunda, você já acha outra, você lê a terceira, você já acha muito mais coisa. E é muito interessante, porque o Bloch, ele mesmo fala que a motivação do livro é para que possa ser usado por outras gerações, que possa ser utilizado como base. E acaba funcionando dessa maneira, acaba sendo um livro metodológico que trabalha bastante a função do historiador, o porquê o historiador é o historiador.
Eu acho que é bem relacionado a isso, a experiência de leitura. Realmente, é isso mesmo. Samira? O que eu tenho para falar não é muito diferente do que o Gabriel falou. Como a Gabi, eu também achei o livro assim muito chato, mas é um livro essencial. Querendo ou não, um livro essencial. Eu lembro que no primeiro ano, nossa, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Mas eu percebo o quanto, lendo esse livro agora, eu percebo o quanto que eu mudei. Eu mesmo mudei, assim, como pessoa e, tipo, como historiadora também. Ou quando eu mudei, porque eu lembro que no primeiro ano eu tava assustada, muito assustada, sabe? Tudo que falava, tipo, nossa, era uma coisa incrível. Não que agora não seja, mas, nossa, era tipo, tudo eu ficava impressionada. E lendo esse livro agora, como que eu percebo como que eu vejo as coisas diferentes, né? Do que eu via no primeiro ano quando eu li o livro. E é um livro essencial para quem faz história ou quem quer conhecer, né, sobre o que o historiador faz. Então, é um livro essencial, por mais que às vezes ele tenha uma linguagem assim mais cansativa para quem não está acostumado, é essencial, é tudo tipo, é um resumão do como se fazer a história ou o que é a história. É um resumão que todo mundo, assim, que quer fazer história, tanto que o Roger passa no primeiro ano, lógico que em historiografia, porque é o que vai dar base para a gente continuar, né, o nosso ofício. E o Legoff falou, né, logo na introdução, que este livro inacabado é um ato completo de história. Então, sim, tudo que a gente precisa, tudo de bom, sabe? E é isso. Nossa, vou complementar um pouquinho o que você falou, Samira, e já passo para o Gustavo. Essa questão do livro ser chato realmente me pegou muito no começo, porque antes da primeira sessão do clube eu comecei a ler, era só introdução, foi de boa. Agora, para o clube passado, que teve que ler o primeiro e o segundo capítulos, o primeiro capítulo eu tive que reler umas 3 vezes, porque a primeira vez não entendi nada, chato. Nossa, eu falei, meu Deus, que negócio chato. Aí, que nem eu comentei hoje com vocês, né? Chegou no capítulo 3, já comecei a gostar. E aconteceu uma coisa que é assim, agora a gente tá no último ano, né? Eu do quarto ano, o pessoal do quarto ano. Eu, pelo menos, comecei a ver coisas que a gente estudou em matérias diferentes. Então, tipo assim, nesse livro tem coisas que a gente estudou com a Lourdes, tem coisas que a gente estudou com o Palota, tem coisas que a gente estudou com o Roger. Nem tudo desse livro foi trabalhado no primeiro ano. Então, eu acho que é um livro que ele tem que ser relido todos os anos da graduação, entendeu? A gente lê no primeiro ano. Eu acho, assim, que é uma opinião contraditória, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que ele é um livro importante para ser passado ao primeiro ano, na disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, ele é um livro muito denso para o primeiro ano. O pessoal que acabou de sair do ensino médio ainda não está, assim, familiarizado com esse tipo de escrita, então é um livro difícil. Então, ele é difícil, mas necessário. Eu acho que aí já entra a importância desse clube também, né? Para a gente estar discutindo isso, não só falar, olha, lê aí, né? Mas é isso, gente. Eu acho que é um livro de cabeceira do historiador. A gente tem que estar toda hora voltando para ele, sabe? Gustavo? Sim, deixa eu só falar uma coisa, só um comentário. Pode. Que enquanto eu tava lendo, aí eu mandava pro Gabriel, nossa, eu tô lendo. Nossa, eu tô cansada. Mas esse cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Porque, nossa, tipo, você pega, quando você, tipo, pega o que ele tá falando, você vai liso, sabe? Sim, Então, é sim. cansativo, mas, nossa, o cara é muito bom. Muito bom. Pode falar, Gustavo. Nossa, eu ia falar uma coisa, mas foram falando, foi entrando mais coisa na cabeça. Pera, deixa eu ver se eu consigo condensar tudo. Bom, você perguntou qual que é a importância desse livro pra gente, né? Pra mim, pelo menos a primeira vez que eu li, foi aquela questão de abrir a cabeça para a questão de que a história não está estática. Eu já falei isso outras vezes aqui no clube, mas para mim a coisa mais importante para mim foi isso, tipo, eu começar a ver os olhares que as pessoas colocam para o passado, as motivações que as pessoas têm para escrever as coisas. Então isso foi a primeira coisa. E o que vocês comentaram de ter dificuldade na leitura, meu Deus, gente, no primeiro ano realmente
Mas eu encarava assim, é como se fosse uma montanha, como se fosse o Monte Everest, assim. Eu queria chegar no topo, eu queria ver o que que tem ali, sabe? Pra poder fazer aquela resenha que o Roger pedia. Eu queria ver o que que tinha ali. Então, por mais que foi difícil, foi muito gostoso. E entra no que a Gabi falou, é essencial pra todos os nossos anos. Agora, com essa maturidade que a gente tem, e era uma coisa que eu até comentava, desabafava com a Lourdes. Eu falava, nossa, Lourdes, eu me sinto tão cru ainda quanto historiador. Parece que eu tô no primeiro ano ainda. Eu preciso, tipo, de uns 4 anos ainda pra aprender alguma coisa. Mas relendo agora o livro, eu vejo que não. Não é tão dramático assim, não. Eu amadureci bastante. Eu consigo entender muita coisa que eu não entendia antes, sabe? Então, é muito importante a gente estar revendo ele sempre. Ele conversa tanto com a matéria do Roger de Teoria da História. Tanto. Daria pra gente ver ele de novo nessa matéria, se pudesse. Mas eu acho que a minha contribuição é isso. Não teria como eu concordar mais. Lara? É, isso que o Gustavo falou da gente ficar, meu Deus, a gente vai se formar, a gente não sabe nada, meu Deus, a gente não tá preparado para ir para sala de aula ou para ir para área da pesquisa. E aí, quando a gente relê, pelo menos eu, quando eu fui reler, eu falei, caraca, eu entendo isso agora. Antes era uma coisa tão longe, assim, de mim, que não. Sei lá, parecia que eu não tava absorvendo nada. Só que aí você lê, eu releio e falo, eu aprendi isso. E de fato, esse livro ele cabe em quase todas as matérias assim teóricas, historiografia, introdução, fontes. Ele é um livro maravilhoso que de fato deveria sim ser relido, pelo menos os capítulos específicos que se trata das matérias, né? Para acrescentar mais coisas e também para a gente perder esse medo que a gente tem no primeiro ano de, nossa, a gente está lendo um livro acadêmico, caraca, primeiro semestre, acabamos de sair do ensino médio, a gente já está lendo um livro acadêmico, mas é um livro muito bom, que de fato é um livro que tem que estar de cabeceira para a gente e ali qualquer coisa dá uma olhadinha. Sim, sim. Leitura essencial e obrigatória. Flávia? Ô, gente, vocês vão falando, eu vou lembrando de quando eu estava fazendo história, né? E a sensação é exatamente a mesma. E acho que, na verdade, introdução à história e teoria da história são duas disciplinas que conversam absolutamente. E não é à toa que a primeira é no primeiro ano e a última é no quarto ano, né? Que é exatamente porque vocês precisam construir essas coisas. E eu não acho, por mais que seja um livro difícil e tal, eu acho que é excelente que ele seja no primeiro ano, porque precisa gerar aquele impacto para falar, ó, filho, você chegou no ensino superior, daqui para frente é assim que vai ser. Nós temos alunos do primeiro ano aqui, até se eles quiserem falar sobre a experiência, vai ser muito legal também. Mas é isso, é do tipo, pá, é um tapa na cara do tipo, acorda que agora você está em outro ambiente. O negócio não é que não fosse sério antes, né? Mas não é à toa que chama ensino superior, você precisa começar a ler coisas que são difíceis. E aquela velha história do brio, né, Ellen? Você tem que ler até entender, tem que ter brio, vai atrás. E é muito louco porque essa sensação que vocês têm do tipo, ai meu Deus, eu não tô preparado, eu vou pro mercado de trabalho. Não vai passar nunca, tá bom? Não vai passar, só vai piorar. Porque é aquela história, pessoal, de que quanto mais a gente estuda, ó, de novo eu voltando para a filosofia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Mais a gente tem noção de que tem muita coisa a ser conhecida e de que tem muita coisa que a gente nunca vai conhecer. E dá um certo desespero isso. Porém, quando vocês estiverem na sala de aula, vocês vão ver que tudo bem, a gente sobrevive, vai dar certo, né? E é legal, é saudável ter essa sensação. Ai, meu Deus, eu não sei, eu não vou dar conta. Vai que vai, entendeu? Vai dar conta sim. E, e é muito legal, assim, eu gostaria, que pena que hoje é o último dia da discussão desse livro, porque eu tenho todas as minhas anotações de todos os meus anos, do primeiro ao quarto, quando eu fazia o UEL, e só que não tá aqui, ficou na casa dos meus pais, eu precisava ir lá, dar uma mexida nas coisas para achar, mas eu guardo tudo, eu guardo os textos, os fichamentos, porque eu sabia que em algum momento eu teria que usar. E aí fica a dica para vocês que estão saindo agora e para quem está entrando também,
guardem, né? Essas coisas vão ser retomadas para o resto da vida de vocês, da vida acadêmica, da vida como professores, né? Então é muito importante. E por isso que a história é um negócio vivo, né? Ela de fato não vai parar, né? Isso é sensacional, né? Enfim, era esse meu comentário de senhora mais velha aqui de novo, né? Ai, muito bom, Flávio, muito bom. O Gustavo colocou assim no chat: acho que o medo é importante para a gente não cair em uma zona de conforto em relação à história. Vai ter sempre algo novo. É exatamente isso, Gu. É exatamente isso. Que nem a Flávia falou, o choque é importante também. A gente chegar e falar, a famosa água que bate na bunda, né? Fala assim, meu Deus. E sobre essa questão da gente nunca se sentir pronto, né? A minha psicóloga vive falando isso pra mim, falou assim, Gabriela, quem fica pronto é bolo. Não espera você ficar pronto para fazer nada nessa vida, porque senão você nunca vai fazer nada. Então, assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Quem fica pronto é bolo. Pessoas não ficam prontas nunca. A gente só vai indo, sabe? Tem que ir, tem que ter coragem. E é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? O pessoal do primeiro ano ainda está muito tímido, né, para falar. Mas é uma. Gente, vocês leram, né? Eu acho que leu, né? Já tá. É no primeiro semestre, não é? No Sim. primeiro ano? Tá. O Bruno não tá aí pra falar um O pouquinho? Bruno tá aqui, mas o Bruno tá quietinho hoje. Pô, Ah alguém lá. tá me ouvindo? Oi, Oi! Bruno. Vocês estão me ouvindo? Sim, dá Sim. pra ouvir. Desculpa, gente, que hoje, desde as 10 eu tô na rua fazendo entrega. Eu tô só ouvindo vocês hoje. Vocês falaram de assustar o livro no começo. Nossa, me assustou pra caramba, pra falar a verdade. Porque eu achei que... Não é que nem um bicho de sete cabeças, como vocês falaram, mas quando você pega o prefácio do Legoff, você vai lendo aquele monte, ele sintetiza tudo que o Bloch fala, e você nunca ouviu falar daquilo, só com o Roger, né, ainda falando um pouco. Nossa, no começo ele me deixou bem intenso. Mas depois você vai lendo, você vai ficando um pouco pior. Não, tô brincando. Você vai se acalmando. Mas eu acho que é isso. Foi o que vocês falaram, fiquei até mais tranquilo. Foi a experiência que vocês tiveram no primeiro ano, né, é que eu tô tendo agora. E eu pretendo fazer isso que vocês falaram, sempre tentar ir lendo ele para reinterpretando. Agora que eu peguei para ler ele mais uma vez, né, alguns pontos, você já vê a diferença. E o que atrapalha um pouco é essas frases do bloco, imensa, nossa senhora, isso faz eu perder o raciocínio muito. Uma frase dele é um parágrafo de 6 linhas, pelo amor de Deus. Mas a ideia é boa, fazer o quê? É isso, gente, essa é a minha participação. Vou fazer uma entrega. Tchau, tchau. Obrigada, Bruno. Boa entrega para você. Obrigadão. Gente, eu acho sensacional vocês participando mesmo, tanto fazendo mil coisas assim. Né? A Samira estava no médico, mas estava no chat, né? O Bruno está trabalhando, mas está ali. Eu acho isso sensacional, viu? É muito bom mesmo. Mais alguém? Ô, Larissa, tá quietinha também hoje? Tava com desculpa. Tive que levar minha cachorra no médico. Mas, graças a Deus, tá dando certo. Por isso que eu tô meio quietinha. Ainda tô passando susto. Não, tranquilo. Gente, vamos aproveitar então para falar a palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje é crítica, tá bom? Falei que ia ser temático, vai ser temático o negócio. Muito bom. Gente, posso fazer uma pergunta? Claro. Claro. Lista, eu não tô vendo essa lista. Vai passar depois, porque eu acho que eu não assinei nenhuma vez. Não, vai passar agora. A ideia é a gente ter todas as 3 palavras, agora temos as 3. Agora a gente vai fazer a lista e passar para vocês. Ah, beleza, obrigado. Imagina. Gente, inclusive a ideia é essa. Eu não sei, vocês querem encerrar e a gente dá todos os recados finais e fala do semestre que vem? Pode ser? Pode Alguém mais ser. quer falar alguma coisa do livro e dar aquela fechadinha e aí eu falo sobre o próximo semestre?
É isso. Fechou o livro. Bom, se ninguém quer falar nada, então eu vou agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que está aqui presente, que tirou um tempinho, né? Que nem a Flávia comentou, muito legal. Às vezes as pessoas estão fazendo outras coisas e estão aqui ao mesmo tempo. Eu acho que as nossas discussões foram assim maravilhosas, muito gostoso mesmo, muito gostoso. Eu estou muito feliz que esse projeto deu certo, está dando certo e vai continuar dando certo. E é isso, gente. Eu agradeço demais a quem está assistindo aqui e a quem está participando aqui, e a quem está assistindo a gravação também. E é isso. Espero que os próximos primeiros anos assistam o clube, que a gente consiga, né, ajudar eles nessa leitura desse livro que é tão difícil, mas que ao mesmo tempo é tão importante, tão essencial. Então é isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê no semestre que vem com um próximo clube. Isso aí, gente. Olha, sensacional. Aliás, olha, parabéns, quarto ano que teve a ideia. Nunca antes na história desse curso aconteceu, então vocês são muito promissores, assim, a ideia é muito promissora. Então, Gabriel, foi muito bom, muito bom. Aí vai ser assim, pessoal, ó, fica a dica, então, para quem está assistindo aqui, para quem vai ver depois no YouTube, vocês precisam, para garantir, então, a presença de vocês, contar as horas e conseguir o certificado da extensão, é preciso ter o mínimo de participação. Então, se a gente teve 3 encontros, vocês têm que estar em pelo menos 2, né, para conseguir. E a gente vai criar essa lista que vocês vão colocar o nome e a palavra-chave do dia, certo? A palavra-chave vai aparecer em algum momento, quem já assistiu sabe. E eu vou passar isso para a extensão, então, até amanhã no máximo, certo? Então, a gente já vai divulgar essa lista hoje. Aí, estamos terminando de montar uma lista com as possibilidades de livros para o semestre que vem. Palota deu dica, o Roger também, eu também, estou esperando a dica da Lourdes, e aí todo mundo, na verdade, pode dar uma dica. E a ideia é que seja um livro de história não tão complexo, porque nós vamos abrir para a população em geral, pessoas externas da USC, inclusive. Não só para outros cursos, mas também para gente de fora que quiser participar. Mas, caso vocês divulguem, deixem sempre muito claro que é um clube do livro de história. Então, o mínimo de requisito é você gostar de história e não precisa entender muita coisa, mas é ter a predisposição a debater historicamente sempre dentro do rigor científico, né, da educação, né, da possibilidade de ouvir o outro e por aí vai, tá bom? Então, a gente vai divulgar essa lista no grupo de vocês, no grupo que já existe. E claro que, enfim, se alguém não quiser mais participar também, mas a gente vai ter, logo no começo do semestre, já vai ser aberto o curso na extensão, a gente divulga e aí vocês podem fazer a inscrição, tá bom? Então não tem questão de, você está nesse, passa automaticamente para o próximo, não. Você tem que fazer a inscrição novamente, tá bom? Eu acho que é isso, né, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? Acredito que é isso também, professora. Beleza, então, queridos. Fechou? Fechou. Aquela foto, então, pra gente encerrar. Ai, Sim, gente, por peraí. favor. Eu tô na cozinha ainda. Peraí, gente, peraí. Quem puder ligar aí, por favor. Aê, Lucas. Vou dar aquele print aqui. Eu novamente tô trabalhando, então se eu não olhar pra câmera, eu olhar pra cá, porque eu tô no serviço. Sim, senhor. Eu não falei nada, tava em reunião até um momento atrás. Lá, esse pessoal que trabalha e participa ao mesmo tempo, sensacional, né? Peraí, gente. Eu tô conseguindo aqui. Vou ligar. Peguei um ângulo que não tá pegando sujeira lá atrás. Dá aquela Eu vou, distorcida na peraí, que eu imagem vou atrás. dar uns gatos aqui também pra não aparecer a câmera desarrumada ali atrás. Aê! Boa, boa, boa. Vamos lá, então? Já vai cair a Mais câmera. alguém vai ligar a câmera? É isso? Peraí, quase caiu tudo aqui. Show. Show? Então vamos lá. 1, 2, 3 e. Ih, não sei, falhou? Falhou? Não sei. De novo. Apertar Alt Print funciona. Falhou. 1, 2, 3 e. Não sei o que tá acontecendo. Não sei se tá indo, gente, sinceramente. Dá um minutinho pra eu ver o que tá pegando.
Parece que tá Eu só queria falhando. falar que o Gustavo Careca tá muito fofo. Ah, obrigado. Ele tá lindo, né? Ah, Tá gente, lindo obrigado. esse homem. Deixa eu ver aqui, gente, se foi ou não foi. Ah, foi. Deixa eu ver se Foi? ficou bom. Só não tá fazendo barulhinho. Nossa, eu saí com a cara assim, porque eu achei que tava lindo. Tá ótimo, deu certinho, gente. É isso. Pessoal, muito obrigada. Parabéns pela participação, pelo ânimo no último dia de aula. A gente está encerrando. Amanhã é férias, pessoal. Férias, Graças a galera. Deus. Amém. Aproveitem. Quem é do primeiro ano, sucesso. Parabéns, vocês sobreviveram. Parabéns, Bruno. Acho que quem mais está aqui? O Quem for Gabriel. do primeiro ano, calma que vai piorar. Vai piorar, com certeza, sempre piora, né? Não, é só o Bruno que tá aqui hoje, né? Do primeiro ano, eu acho. Aham. Fechou, gente. Então, boas férias, um beijo. A gente vai mandar a lista para vocês. Não deixem de assinar tudo bonitinho, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Parou. Tchau, pessoal.